Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizertes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora na segunda-feira da primeira semana da Quaresma. E nós precisamos entender que nesse tempo de Quaresma, nós precisaremos estar fazendo uma revisão de vida. Nós precisamos ver como é que nós estamos com Deus, como está o meu relacionamento com Deus, como está o relacionamento comigo mesmo, como eu tenho vivido comigo mesmo. Eu tenho me odiado, eu tenho lamentado dizendo: eu sou feio, por que Deus me criou assim? Será que você está querendo tirar sua vida? É um tempo de reflexão. E como está o meu relacionamento com as pessoas que eu convivo, as pessoas que estão ao meu redor? O que é que eu tenho feito? Existem pessoas que eu estou precisando me reconciliar.
que preciso ter uma conversa. Esse é o tempo da quaresma, é esse tempo de mudança, de conversão. E hoje, o evangelho que nós acabamos de ouvir, que está em Mateus, capítulo 6, me desculpa, que é o evangelho, sim, de São Mateus, me desculpa, é porque eu estou aqui com o lecionário aberto e caiu justamente no de amanhã. Mas é Mateus 25, do versículo 31 até o 46. Jesus está falando aqui, meus irmãos, do juízo universal. Pensemos nisso. Haverá um julgamento universal, como haverá também o julgamento particular. O julgamento particular, ele acontece quando nós morremos, e aí nós vamos ao encontro de Deus. Como diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que logo após a nossa morte, porque nós morremos uma só vez, nós iremos diante de Deus e ali nós somos julgados. É o julgamento particular. Que também, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, também vai dizer que todos nós iremos diante do trono de Deus de maneira particular. E ali seremos julgados. Ali o livro da vida será aberto, como está descrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, se você tiver oportunidade, leia, que ali nós vemos o julgamento universal. Ali haverá o julgamento. E nesse julgamento, Deus definirá a nossa vida de acordo com como nós vivemos aqui. E ali, ou o inferno, ou o céu. O inferno para quem morrer em pecado mortal, o céu para quem morrer sem pecado. Temos aí também, graças a Deus, a doutrina da igreja nos ensina isso, que tem o purgatório para quem morre em pecado venial, mas quem morre em pecado venial e vai para o purgatório está salvo. Lá não haverá essa questão de decidir se a pessoa irá para o inferno ou para o céu, não. Quem vai para o purgatório já está salvo. Então lutemos para não entrarmos em estado de pecado mortal. Então ali, lutemos para não cairmos no pecado mortal e irmos para o inferno. E é isso que aconteceu com aquele parente seu, alguém lá da sua casa que já morreu, parente meu que já morreu, foram julgados. A alma deles agora foram para lá. Ou essa alma está no inferno, ou essa alma poderá estar no purgatório, ou poderá estar no céu. Nós não sabemos. A igreja fala que nós devemos rezar. Esse foi o julgamento particular. Mas acontecerá depois o julgamento universal, que é o que nós estamos vendo hoje. E aqui diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso, e todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. No julgamento universal, todos, até aqueles que já foram julgados, estarão diante de Deus para a sentença definitiva. Quem estiver no céu, céu. Quem estiver no inferno, inferno definitivo. Quem estiver no purgatório vai para o céu, o purgatório desaparecerá. Esse será o julgamento universal. Lutemos, meus irmãos,
estamos na quaresma, lutemos, façamos de tudo para ganharmos o céu. Nós não podemos ir para o inferno. O nosso lugar é o céu. O céu é para nós, meus irmãos. O céu é para mim, o céu é para você. A vida divina é para mim e é para você. Vamos levar uma vida santa. Só que aqui no Evangelho, aqui já no final, Jesus vai dizer que aqueles que não forem dignos do céu irão para o inferno. E aqui Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 41. Depois o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, olha bem, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Aqui está claramente revelado por nosso Senhor Jesus Cristo que o inferno não foi criado para nós, ele foi criado para o diabo e aqueles anjos decaídos. Claro, o diabo é um anjo decaído. Então foi preparado para ele. Como não teve lugar para esses anjos que se rebelaram contra Deus, se rebelaram, eles foram expulsos e foram para o inferno, para um lugar que é muito pior, que não tinha cabimento, né? Ser expulso do céu e ir para um lugar melhor. O inferno ser um lugar melhor, ou o inferno ser um lugar igual ao céu, não tinha cabimento. Eles foram para um lugar de tormento. E esse lugar de tormento, o diabo não quer, ou melhor, ele não vai sair mais de lá. Você está entendendo? É para o diabo que o inferno foi criado. Não foi criado para nós. Mas, meus irmãos, aqueles que não tiverem Jesus como Senhor, que não tiver tempo para Jesus, que não amar Jesus, aqueles que não praticarem as obras de misericórdia, como Jesus está falando aqui no Evangelho, estava com fome e me destes de comer. Então esses são aqueles que irão se salvar. Estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Esses estarão do lado direito no julgamento. Esses estarão. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizerdes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então, quando nós praticamos as obras de misericórdia, que são essas que Jesus acabou de falar, nós precisamos fazer essa obra de misericórdia vendo naquele necessitado a pessoa de Jesus Cristo. Não é uma obra natural, né? Simplesmente a pessoa está ali com fome, eu dei comer para ela. Não, é pedir a Deus a graça de nós vermos naquela pessoa Jesus, que está com fome, que está nu, que é estrangeiro, que está preso e assim por diante. Esses serão colocados do lado direito. Agora veja o que vai dizer a segunda parte. Quando foi, depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, versículo 41,
Afastai-vos de mim, maldito, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Agora veja, pois estava nu, estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Pensemos, meus irmãos, no dia de hoje. Existe o castigo eterno e existe a salvação eterna. Existe o diabo, existe Deus. Existe o céu e existe o inferno. Você e eu estaremos de qual lado? No dia do julgamento. Aonde nós estaremos, meus irmãos? Estamos no tempo da Quaresma. Hoje, a igreja nos apresenta as obras de misericórdia. E que nós precisamos praticar essas obras de misericórdia. Claro, não dá para nós praticarmos todas. Mas qual delas nós podemos praticar? Porque Jesus falou: estava nu e me vestistes. Estava na prisão e fostes me visitar. Estava doente e cuidastes de mim. Era forasteiro e me recebestes. Hoje um dever de casa que nós poderíamos fazer é justamente isso. Praticar uma obra de misericórdia. Qual delas? Você tem algum doente na tua casa? Aproveite hoje, olhe para esse doente e veja nele a pessoa de Jesus Cristo e trate-o como um rei, trate-o como Deus. Isso é obra de misericórdia. Dá uma olhada no seu guarda-roupa. Tem roupa aí sobrando? Mas não é aquele tipo de roupa que tem gente que fica dando roupa aí estragada para o pobre. Não, roupa estragada é que você queima, rasga, joga fora. Roupa boa, que está sobrando. Dê para alguém. Ou se você tem condições, vai lá na loja, compre e dê para alguém. Tem algum preso na sua família? Que tal você ir visitar? E ver nesta pessoa Jesus Cristo. E visitá-lo. Tem algum doente? Não sei se eu já falei, mas está na hora de cuidar desse doente com amor? Hoje é dia. Vamos praticar essa obra de misericórdia, essas obras de misericórdia, como Jesus está nos ensinando. Vamos em busca do que está com fome, do que está com sede, aquele que não tem um lugar para habitar, uma casa, aquele que está nu. Vamos fazer o bem no dia de hoje. Não é somente ficar aí a penitência do chocolate, ou senão, a penitência é acordar cedo.
Vamos pôr em prática o que Jesus está dizendo, porque nós seremos salvos por amor a Cristo e por amor a Cristo através do outro, praticando as obras de misericórdia. Mas existe também as obras de misericórdia espirituais. Quais são elas? Instruir os ignorantes. Que tal falar de Deus para alguém? Uma catequese que pode se dar para outro que está precisando. A outra, aconselhar os duvidosos, aqueles que estão com dúvida. Às vezes, tantas pessoas com dúvidas em relação às coisas de Deus, às coisas da igreja, não sabe discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E aí você pode instruir, advertir os pecadores. Quantas pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia e que estão levando uma vida de pecado, e nós ficamos com aquela historinha: quem sou eu para julgar? Eu não vou falar nada não. Meus irmãos, a obra de misericórdia é advertir os pecadores. Agora, se ele quer continuar no pecado, aí é problema dele, mas não podemos pecar por omissão. A outra, suportar pacientemente as pessoas. Nossa, as pessoas que nós convivemos, oh meu Deus do céu, tem pessoas que só a misericórdia de Deus, não é? Então, suportar e oferecer aquela situação a Deus, lembrando que Jesus teve que suportar Herodes, teve que suportar Pilatos, teve que suportar o Sinédrio, teve que suportar os fariseus, os doutores da lei. Jesus suportou. É uma obra de misericórdia espiritual. Perdoar a ofensa do outro, de bom grado. Alguém te ofendeu? Tá bom, eu te perdoo. Olha, o tempo da quaresma é isso. É bom praticar essa obra de misericórdia espiritual. Quem sabe no dia de hoje, perdoar alguém. Tem alguém que você está precisando perdoar? Dá o perdão, manda ali uma mensagem no celular dessa pessoa: olha, eu te perdoo. Às vezes a pessoa está esperando o perdão que você não quer dar, para ganhar o céu e para ser agradável a Deus, confortar os aflitos. Quantas pessoas aflitas, meus irmãos, passando por aflição interior, pessoas na depressão e tudo mais. Que tal ir lá e dar o devido conforto a ela? E rezar hoje. Rezar pelos vivos, rezar pelos mortos. Essas são as obras de misericórdia espirituais e que nós podemos fazer acompanhada com as obras de misericórdia corporais que eu já falei, que está no Evangelho de hoje. Alimentar os famintos, dar de beber aos que têm sede, vestir os despidos, abrigar os sem-abrigo, visitar os doentes, vestir ou visitar os cativos, ou seja, aqueles que estão presos, sepultar os mortos, ou seja, de repente aí morreu alguém conhecido, vai lá para o velório, vai enterrar aquela pessoa. Essas são as obras de misericórdia, as espirituais e as obras corporais. Você dá uma olhada, claro, não vai dar para fazer tudo, mas pelo menos uma ou outra podemos fazer no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.